Boa noite, amada Igreja do Senhor, presente aqui, neste local, neste templo de adoração ao nome do Senhor, Igreja Memorial Batista, aqui em Brasília. Hoje, quarta-feira, um culto especial de missões. Pastor Jair, nosso pastor de missões, trará algumas informações sobre o culto de hoje, lembrando que no próximo domingo pela manhã encerraremos a nossa campanha. E hoje nós estamos aqui, Conselho Pastoral e toda a equipe mobilizada neste culto de missões. Nós estaremos adorando ao Senhor, cantando, louvando, orando, trazendo os nossos dízimos e ofertas e proclamando a mensagem do Senhor. Convido você que se coloque de pé para este momento de entrega, de dedicação do culto ao Senhor. Você, internauta, nossa saudação, onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Vamos orar. Muito obrigado, nosso Deus e Pai, pelo privilégio que temos de estar em Tua presença, reunidos neste momento como Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, congregada em qualquer lugar onde há a presença do Senhor, 2 ou 3 reunidos, ó Deus, em Teu nome, a presença do Senhor, nos lares, ó Pai, na montanha, no deserto, no cerrado, no sertão, na mata, em qualquer lugar, Senhor. Nós Te louvamos, porque há muitas pessoas ligadas, plugadas, Senhor, desejosas de ouvir a Tua palavra, e que através deste culto, cheguemos ao Teu trono de graça, Senhor. Nossa reflexão missionária nesta noite, aquilo que será transmitido e compartilhado pelos projetos, através dos nossos pastores, neste momento nós Te agradecemos, ó Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida e todos aqueles que estão conosco. Assim nós Te agradecemos e dedicamos este culto ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, vamos cantar este cântico, Visão de Deus. Tem tudo a ver com o nosso culto missionário nesta noite. E que você possa também, você que está em casa, você que está aqui, eu sei que somos em menor quantidade aqui hoje, mas cante com o coração. Culto de missões é algo que sempre mexe com a gente, né? Mexe com o nosso coração, e a gente deve sempre agradecer a Deus pela vida dos nossos missionários e pelas nossas vidas, porque também nós temos que cumprir o ID do Senhor. Então também somos missionários do Senhor. Então cantemos Visão de Deus. Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Jesus quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão, e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor. Que Deus fale a minha vida e que eu sempre o possa ouvir e dizer: estou pronto, Jesus. A noite especial de missões, nós vamos também hoje, assim como nos domingos, repetir o nosso tema, a nossa divisa, e eu vou dar algumas informações sim para os irmãos. Vamos juntos dizer o nosso tema: só Jesus Cristo salva.
E a nossa divisa em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, a Junta de Missões Nacionais, juntamente com diversas outras agências missionárias, tem segmentado o nosso país com 8 tipos de segmentos não alcançados, que são quilombolas, indígenas, surdos, ciganos. Nós atuamos com sertanejos, ribeirinhos, excluídos sociais, e temos os imigrantes. Durante toda a campanha nós demos foco em diversos desses segmentos. Na noite de hoje estaremos abordando o sertanejo com o projeto da carreta missionária, o ribeirinho com o projeto do barco missionário, Cristolândia, que são excluídos sociais, não tem a ver com uma categoria de pessoas, mas sim com uma questão social. E, finalmente, os imigrantes, que nós falamos pouco durante a campanha, deixando para que nessa quarta-feira pudéssemos tratar com os irmãos desse tema tão importante, a Vila Nossa Pátria. Então, os irmãos vão participar conosco, vão acompanhar a apresentação desses projetos. Nós vamos louvar a Deus, porque a nossa igreja tem atuado em todas essas frentes, louvando ao Senhor. Cada um dos projetos que apresentaremos nessa noite estará completamente ligado a um dos trechos da nossa divisa em João 14, verso 6, e cada pastor terá uma participação sobre um trecho desse texto de João 14, 6 e também de um desses projetos, como se estivéssemos aqui fazendo hoje uma mensagem em 4 pontos, fugindo um pouquinho dos batistas de 3 pontos, pastor Davi, em 4 pontos, e cada pastor apresentando com o pastor Davi, concluindo o culto nesta noite com a mensagem final. Só Jesus Cristo salva. Louve ao Senhor conosco, participe conosco. Vamos então, pastor Neandro. Uma alegria estarmos aqui nessa noite com esse propósito, esse culto, com essa ênfase missionária. E nesse primeiro momento nós iremos abordar sobre o projeto da carreta para o sertão. Jesus é o caminho para o sertão do Brasil. Vamos falar todos juntos? Jesus é o caminho para o sertão do Brasil. E nós temos 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, esse é um dos projetos incríveis da nossa Junta de Missões. A carreta, por onde ela passa, vai levando a mensagem de esperança, vida, salvação e graça para todos os povos. É impressionante que não apenas quando ela está já instalada, e acho que a maioria dos irmãos nós podemos perceber e com os nossos olhos ver de perto aqui no nosso estacionamento, essa linda carreta com a sua estrutura, e nós olhamos, entramos, visitamos e podemos contemplar a fidelidade de Deus. E quando essa carreta está nos lugares onde ela para, ela chama a atenção das pessoas, das comunidades por onde ela passa, porque ali existem profissionais enviados pelo Senhor, que dedicam parte da sua vida, do seu tempo, das suas habilidades para abençoar aquelas comunidades, a vida daquelas pessoas por onde passa. Mas o mais interessante que nós enfatizamos também nessa noite é que não apenas quando a carreta já está instalada em algum lugar, porque também a carreta por onde ela passa nas rodovias do nosso Brasil, indo para o sertão, ela já leva consigo uma mensagem de salvação. E não sei se os irmãos já repararam na nossa carreta, mas na frente nós temos o Salmo 23:1, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na lateral da carreta nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na parte de trás da carreta nós temos João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas que veem a carreta, mesmo que não são atendidas pelos profissionais, elas são profundamente impactadas com essa mensagem, a mensagem de salvação do Senhor Jesus. Eu trouxe aqui, nós não temos o sobrenome, mas eu peguei no site da nossa junta
um homem chamado Ronaldo, e o Ronaldo disse que ele não tinha esperança de que um serviço odontológico ou médico pudesse chegar de um lugar tão distante do Brasil, mas ele percebeu que por meio da manifestação de Deus, da graça de Deus, ele pôde ser alvo da compaixão e da graça. E quando nós falamos esse versículo, João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, não existe outro caminho, Ele é o único. Muitos líderes se levantaram e têm se levantado ao longo da história, muitos mestres apontando várias direções, caminhos, opções, portas, mas Ele é o único caminho. Se nós relembrarmos o contexto em que Jesus disse essas palavras, Ele estava na sua ceia com os discípulos, e Ele faz menção, relembrando certamente a trajetória e a saída, o êxodo do povo de Israel do Egito, dizendo: olha, assim como o povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto, sendo direcionado pelo Senhor, assim também eu sou para aqueles que creem o caminho, eu aponto a direção que leva à eternidade, que leva a uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. Portanto, que possamos em nossa caminhada com o Senhor, em nossa vida de oração, que possamos sempre nos lembrar que a carreta do sertão chegou ao Nordeste como uma resposta de oração pelo povo batista que tem orado, e por isso nós glorificamos a Deus, porque de fato tem sido uma grande bênção esse projeto da carreta missionária. Nós vamos cantar um hino e logo em seguida eu estarei de volta para que façamos uma oração agradecendo ao Senhor por essa carreta, por todos os profissionais envolvidos e pelas pessoas que já foram alcançadas e as vidas que serão ainda impactadas, aprendendo e retendo a palavra no coração como Jesus Cristo, o único caminho que conduz ao Pai. Mesmo assentados, vamos cantar então Nosso Pai que está no céu, cantando esta oração que foi então assim escrita em forma de hino por Nabu Nunes. Nosso Pai que está no céu, nome santo seja teu, o teu reino venha e faça teu querer e não meu. Nosso Pai, nós te imploramos que nos dês o nosso pão, da fartura a cidade, manda chuva no sertão, da fartura a cidade, manda chuva no sertão. Nosso Pai que está no céu, nos ajuda a perdoar, pois assim é que tu podes nossa vida melhorar, pois devemos perdoar ao criado e ao patrão, nos ajuda ao que tem fome a estender a nossa mão, nos ajuda quem tem fome a estender a nossa mão. Nosso Pai que estás no céu, guarda-nos da tentação e nos livra da maldade, com a tua proteção.
Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Como é lindo ver, ó Deus, esse projeto, essa carreta que nasceu primeiramente no coração do Senhor e agora tem alcançado, ó Deus, tantas vidas no nosso sertão. Obrigado, ó Deus, porque não é apenas um automóvel, mas ele leva ali, ó Deus, compaixão e graça. Ele está ali, ó Deus, demonstrando o teu amor, a tua fidelidade, não apenas, ó Deus, nas cidades aonde ele para e se instala, mas também nas estradas, nos caminhos da nossa nação, declarando o teu poder, a tua grandeza e de que o Senhor é o único caminho que pode salvar e conduzir ao homem ao céu. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos profissionais envolvidos, pelas vidas que têm dedicado o seu tempo ali, ó Deus, nessa obra. Agradecemos também, ó Deus, pelas pessoas que já foram atendidas e por todas aquelas que ainda serão alcançadas. Nós pedimos ao Senhor que a cada pessoa que entrar, ó Deus, que subir aqueles degraus ali, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que não voltem para suas casas, que não voltem para as suas realidades da mesma maneira que chegaram naquele lugar, mas que elas recebam uma dose, ó Deus, sobrenatural do Teu amor e que Cristo venha a ser realmente o único suficiente Salvador de suas vidas. É a oração que nós fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos dizer juntos essa parte. Jesus é a verdade para os ribeirinhos. Jesus é a verdade para os ribeirinhos. Texto de Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sim, irmãos, Jesus é a verdade, faz parte da nossa divisa para esse ano. Nós temos como destaque o projeto do barco missionário. Os irmãos veem aí, alguns irmãos, né, que estou vendo aqui, alguns que participaram, né, estiveram conosco ali na Amazônia. Irmão Aleste está ali, participou conosco da primeira viagem da Memorial, também irmão Rochinha. Que bênção, irmãos, participar desse grande projeto. A missionária Germana, ela fala sobre esse projeto, da alegria que é quando o barco chega na comunidade ribeirinha. As pessoas, os radicais já preparam todo o ambiente, eles já sabem quais são os médicos que estamos levando conosco, quais são as especialidades, que tipo de atendimento nós vamos fazer. Isso muda muito de caravana para caravana. Nessa última tivemos até geriatria também, na outra tivemos otorrino, nosso irmão Faiês, e os missionários radicais, eles já anunciam para as comunidades, então as pessoas já procuram um barco, é uma grande alegria. Uma outra equipe sai para fazer evangelismo, uma outra equipe fica auxiliando os irmãos da área de saúde, um outro grupo vai cuidar de crianças, fazer estudos bíblicos. Realmente uma grande alegria, um trabalho maravilhoso, esta verdade que nós levamos, e Jesus é essa verdade. Jesus é a verdade, amados irmãos, porque Ele ilumina a nossa vida para mostrar que nós precisamos de salvação. A luz que vem de Cristo mostra o quanto estamos distantes do Senhor, o quanto a nossa aparência pecaminosa nos distancia de Deus, e esta verdade então revela quem nós somos de verdade. Eu já falei aqui para os irmãos que a verdade para o romano, para o grego e para o judeu, eles tinham aspectos diferentes para definir a verdade. Para o romano, a verdade é aquilo que tinha lógica. Então, se uma história contada, se um caso contado tinha lógica no seu argumento, na sua apresentação, então certamente eles estavam diante da verdade. Isso lançou bases para o direito romano, que é a base do nosso próprio direito hoje. Para o grego, a verdade é aquilo que veio à tona, é aquilo que estava encoberto e veio, quando descoberto, trazer então o que para eles era a verdade. Mas para o judeu, a verdade é o que sai da boca de Deus, a verdade é a palavra do Senhor, a verdade é aquilo que Jesus diz, e nós como igreja temos, assim como aquelas pessoas que ouvem a verdade que é levada pelos radicais, pelos missionários do barco,
também nós temos que ter esta verdade em nossos corações e ter a certeza que só Jesus traz essa verdade. Existem muitas mentiras travestidas de verdade em nosso tempo e principalmente nesse tempo. Mas a igreja ela tem a convicção que Jesus é a verdade que ilumina, a verdade que muitas vezes foge da lógica romana, que foge apenas da descoberta grega, a verdade que verdadeiramente transforma e muda vidas, como temos diversos testemunhos dos irmãos ali nas diversas comunidades. São mais de 37 mil comunidades, sim irmãos, 37 mil comunidades, porque tem comunidades que são menores. Nós encontramos ali 12 casas, por exemplo, em uma comunidade maior já tem até 40 casas, e de uma comunidade para outra nós vamos percebendo também a diferença, o poderio econômico que eles têm. Uns têm o açaí, o milho, a mandioca, o peixe, outros já não têm a plantação do açaí, o foco já é mais o milho e o peixe. O outro, a farinha já é mais abundante, e tudo isso acontece ali, e algumas comunidades, sim, ainda não foram alcançadas. Por isso o barco continua fazendo diversas caravanas, igrejas no Brasil inteiro participam levando esta verdade. Quando o projeto Novo Sorriso da Amazônia foi lançado, ele foi relançado aqui, pastor, aqui no nosso Heber Vasconcelos, o pastor Brandão estava falando, nos desafiou como igreja naquele tempo, ali em 2013, para que pudéssemos entrar mesmo nesse projeto como igreja memorial. Ele fez um triste relato, quero compartilhar com os irmãos. Ele disse para nós naquele domingo que os primeiros radicais que alcançaram as comunidades ribeirinhas, irmãos, encontraram casas com 6 pessoas que tinham apenas uma escova de dente. E essas pessoas faziam fila, o primeiro escovava e passava para o outro, e passava para o outro, e passava para o outro, até que o Novo Sorriso da Amazônia levou diversas escovas, levou fio dental, levou creme dental, levou tantas outras coisas para melhorar a vida daquelas pessoas, mas principalmente levamos a verdade, que é Jesus Cristo, a verdade que move os nossos corações, a verdade que faz a igreja ser mobilizada, a verdade que liga a igreja, independente de quem somos, os mais ricos, os mais pobres, aqueles que fizeram doutorado, aqueles que estão no ensino médio, aqueles que moram em casas maiores ou casas menores, aqueles que têm propriedades ou que moram de aluguel. Irmãos, nada disso é a diferença que faz com que a igreja seja movida. A diferença que move a igreja é a verdade que Jesus Cristo trouxe ao coração de cada um de nós. É a verdade que deve dirigir os nossos corações para as grandes decisões na vida. Não podemos ficar pensando apenas em decisões momentâneas, como o momento político que apresenta-se agora diante de nós, mas a verdade de Cristo deve ser o vetor para todas as decisões que tomamos as nossas vidas, e não a cada 4 anos. Precisamos sim que esse Cristo, que é a verdade, que ilumina a vida de todos aqueles que se aproximam dele, seja para sempre a verdade da igreja, a verdade que ela vive, a verdade que ela prega, a verdade que ela compartilha para a glória do Senhor Jesus. Vamos então cantar esse belo hino, dá-me tua visão, Senhor, e logo depois a irmã Elvira virá esse microfone para orar. Ela já veio de verde hoje, vai orar pela Amazônia e pelo projeto, por favor. Vamos ficar em pé e vamos cantar, por favor? Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso
Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, te louvando, te adorando, te prestando culto, e culto missionário. Senhor Deus, muito obrigada pelo barco missionário. Esse barco desliza em rios, anunciando a Tua palavra. Que coisa maravilhosa, Senhor, que todos os seus insumos, que tudo que eles levam para tanto alimentação como medicação, que sejam reflexo daquilo que o Senhor é em nós. Senhor Deus, multiplica, Pai, multiplica os missionários, as pessoas que trabalham, tantos bens como tantas necessidades que eles têm. Toque em nós, Senhor, abre os nossos olhos para que nós tenhamos a visão completa de quem é o Senhor e a necessidade de que as pessoas têm. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, meus amados irmãos, enquanto ouviremos uma música instrumental, teremos o privilégio de depositarmos e entregarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Façamos isto com alegria, porque assim nos diz a palavra do Senhor. Deus ama a quem doa com alegria. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este momento se reveste de tanto significado para nós, porque temos já ouvido tanto daquilo que tem sido feito através do trabalho das Juntas de Missões Nacionais, Senhor. Nos sentimos, Senhor, comovidos, mas muito mais do que comovidos, queremos ser movidos, ó Pai, em contribuir com a Tua obra, Senhor, para a expansão do Teu reino. Que tenhamos alegria, Senhor, em disponibilizar os nossos recursos para que a Tua obra possa atingir tantos, Senhor, no nosso país que ainda não ouviram falar de Jesus. Que nós tenhamos
a exata noção do privilégio que temos, Senhor, de sermos parceiros do Senhor na obra missionária. Que o nosso coração se mova em direção a tantos, Pai, que ainda não ouviram do Senhor. Que tenhamos sempre a clareza de que o Senhor é fiel a nós e que nós precisamos ser cada vez mais fiéis ao Senhor. Sobretudo, aceita as nossas vidas, o nosso coração. E permita, Senhor, que esses recursos aqui colocados diante do Teu altar, aqueles que têm sido também, Senhor, depositados nas contas da Tua igreja, sejam usados de maneira sábia, a fim de que a Tua obra cresça mais e mais. Nós louvamos e agradecemos por tão grande privilégio e o fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Jesus é a vida para os excluídos sociais. Diz assim a palavra do Senhor, conforme nós temos aqui no nosso telão, podemos todos recitar juntos. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Provérbios 31, no verso 8. Meus amados irmãos, temos sido desafiados, então, durante todo este mês, a nos lembrarmos das palavras de Jesus, que Jesus é o caminho. A palavra de Deus nos afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já ouvimos aqui que Jesus é o caminho para o sertão, e de fato todo ser humano precisa de um caminho para seguir. Já ouvimos aqui que Jesus é a verdade para os ribeirinhos. Todo ser humano precisa de uma verdade para acreditar. E agora, neste momento, temos este desafio de pensarmos que Jesus é a vida para os excluídos sociais. Mas quero dizer aos irmãos que, enquanto refletia sobre esta questão da nossa Cristolândia, me veio à lembrança um homem que teve uma importância que marcou a sua época, a sua geração, jovem, na década de 80, chamado Cazuza. E quando a gente se lembra nesta palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele jovem que tinha um potencial tremendo e conseguia comunicar através das suas poesias, as suas ideologias. Numa delas, ele afirmou o seguinte, tendo procurado tantos motivos para viver e não encontrando, enfiou-se nas drogas, procurou preencher o vazio do seu coração com todo quanto é tipo de práticas desagradáveis e abomináveis diante do Senhor. E este homem, então, numa das suas músicas, escreveu o seguinte: vida louca, vida breve, como eu não posso te levar, eu quero que você me leve. E, infelizmente, a vida de fato se foi deste homem ainda antes dos seus 40 anos de idade. Só há vida em Jesus, só há motivação em Jesus, e muitos infelizmente entram pelo caminho das drogas. E neste tempo que tem marcado muito a nossa nação, é o vício do crack, pela facilidade de se adquirir, pelo preço que é acessível a uma imensidão de jovens. E a nossa Junta de Missões Nacionais, pensando também neste segmento, iniciou lá em São Paulo algo maravilhoso, que foi a Cristolândia, e este trabalho tem sido conhecido no Brasil, no mundo, aqui no nosso Distrito Federal, onde temos como Igreja Memorial Batista. É importante que nós saibamos disso e nos alegremos nisso, irmãos. É muito grande o apoio que esta igreja presta a esta instituição, a esta organização aqui no Distrito Federal. Quando se lembra dos nossos bazares, irmãos preparando com as suas próprias mãos uma série de produtos para serem vendidos, e quando você adquire esse produto, você é abençoado e está também abençoando a nossa Cristolândia aqui em Brasília, porque de fato a influência e a importância da Memorial na Cristolândia é muito grande. Quando você, querido, pode também participar numa das muitas programações que ocorrem no final do ano, e é importante nós pensarmos que há pessoas que durante a própria semana têm doado parte do seu tempo, da sua vida, para ali instruir pessoas, aquelas pessoas que estavam sendo destruídas pelo crack,
mas ali sendo abrigadas, ouvem a palavra do Senhor, o amor do Senhor que é manifestado através da igreja, e muitos estão tendo as suas vidas transformadas pelo poder de Jesus, porque só há vida em Jesus, meus irmãos, só há vida em Jesus. Me lembro de algumas experiências, do privilégio que tive de poder estar falando ali no Natal para aquela turma grande, que eles chamam de alunos, e aquele auditório que ainda não é muito grande, mas repleto de jovens, tanto jovens femininos, masculinos, uma juventude ali ouvindo a palavra de Deus, né, diante ao apelo da palavra do Senhor, ao apelo do Espírito Santo de Deus, muitos se rendendo ao Senhor e indo à frente, dobrando os seus joelhos e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, e muitos estão tendo ali na Cristolândia as suas vidas completamente transformadas pelo poder do Senhor. E deixa-me compartilhar com vocês finalmente algo que eu experimentei num desses eventos de Natal, pastor Davi. Houve um desejo grande do grupo que estava organizando aquele evento naquele ano, de doar uma Bíblia para cada um daqueles alunos, mas com um detalhe: todas as Bíblias precisavam, lembra, pastor Jair, nós precisávamos de escrever um prefácio e dedicar com o nome de cada um deles escritos ali. Aí eu perguntei, eu não sei se o pastor Jair também perguntou, né, mas por que nós temos que colocar o nome deles? Porque para eles, queridos, serem reconhecidos pelo nome, serem chamados pelo nome, é algo muito importante, porque eles não se sentem absolutamente nada e nem ninguém. E eu me lembro que naquela tarefa havia uma pilha de Bíblias aqui. Eu fiz uma oração muito despretensiosa e disse: Senhor, eu vou escrever isso aqui, mas será que isso vai fazer efeito? Eu dedico só a você, prezado aluno, que Deus te abençoe. Mas numa em especial eu escrevi assim, disse: olha, essa é a oportunidade que Deus está dando para você, não perca esta oportunidade, que Deus te abençoe. E escrevi ali o nome do aluno. E para minha surpresa, meus irmãos, tempos depois, eu recebi uma cartinha lá no gabinete, e esta cartinha foi trazida por um dos missionários lá da Cristolândia, e aquela pessoa escreveu dizendo assim: Pastor Francisco, o senhor não tem noção daquela palavra, aquela simples palavra que o senhor escreveu ali, como impactou meu coração, e eu tomei naquele momento a decisão, porque eu estava pensando em desistir, de nunca mais desistir dessa caminhada. Eu vou continuar firme até o dia que eu for inteiramente liberto. Por que estou dizendo isso, querido? Porque às vezes nós subestimamos uma ação tão simples, de até nos aproximarmos dessas pessoas, e nós que já tivemos o privilégio de ouvi-los cantando aqui: eu sou livre, eles podem cantar de todo o coração, de toda a alma, porque eles sabem de fato o que é uma prisão, queridos, uma prisão espiritual, mas a vida em Jesus, e muitos deles têm experimentado esta vida, esta nova vida que Cristo Jesus pode oferecer. Por isso eu e você, por isso esta igreja, temos nos esforçado tanto para apoiarmos esta obra tão maravilhosa que é a Cristolândia, porque, afinal de contas, Jesus é a vida também para os excluídos sociais. Neste momento vamos cantar ao Senhor, queridos, vamos louvar a nosso Deus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus tem mudado o viver de muitos daqueles jovens. Jesus Cristo mudou o nosso viver. E Ele continuará mudando, porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus Cristo mudou meu
Para concluir este momento, a enfermeira que cuidava de Cazuza era uma serva de Jesus, membro da Igreja Batista da Tijuca, e ela, num testemunho, que inclusive virou um livro, ela informou que momentos antes da sua partida, ela falou de Jesus para ele e falava durante todo o tratamento, e pouco antes da sua partida, ele de fato teve um encontro com o Senhor, rendeu-se aos pés de Jesus, e se assim foi de fato e de verdade, ele hoje está na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus tem poder para transformar o nosso viver. Quero convidar a irmã Rosilane para vir aqui à frente. É você, Rose. Por favor, você vai fazer esta oração agora. Vem aqui. Irmã Rosilane tem atuado firmemente conosco no nosso grupo de oração, no grupo da Igreja Memorial Batista pela manhã, e também luta com um desafio grande na sua vida. Por isso a irmã estará orando por todas as pessoas, pelos excluídos e também pelos enfermos, minha irmã. Por gentileza. Pai Santo e Eterno Deus, glorificado seja o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui juntos nesta noite tão maravilhosa, falando, ó Deus, de missões. Como é importante, Senhor, para nós falarmos de missões, porque também fomos alcançados pelo trabalho missionário, ó Deus, pelo amor que o Senhor plantou no coração de missionários que trouxeram a Tua palavra para todos nós que estamos aqui nesta noite. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem alcançado, através do Teu amor, através do Evangelho, das boas novas do Evangelho, tem alcançado, Senhor Deus, a tantas pessoas, ó Pai, na nossa sociedade que carecem de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pelo trabalho da Cristolândia, porque tem alcançado muitos jovens, adultos, ó Deus, mulheres que estão, ó Pai, precisando ser libertas das drogas, ó Pai. Ó Deus, é um desafio enorme, mas, ó Deus, a Junta de Missões Nacionais, através da Cristolândia, Senhor, espalhada por 44 unidades no nosso Brasil, tem feito esta obra maravilhosa, Pai. E nós te pedimos que o Senhor continue derramando graças sobre a vida de cada missionário que se dedica a esta obra. Que o Senhor também levante novos missionários, ó Pai, para este tão grande desafio. E que nós possamos, ó Deus, também como missionários, falar, ó Deus, deste grande trabalho àqueles que estão ao nosso redor, Pai, em todas as cidades, que estão escravos, ó Deus, escravizados pelas drogas, pelo álcool, Senhor, e por tantos outros vícios, ó Pai, que assolam, Pai, e acabam, ó Deus, com a vida, com a dignidade humana, Senhor. Ó Deus, também te peço neste instante, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a todos os enfermos. Ó Deus, derrame, Senhor, o Teu poder sobre a vida de cada um deles. Cura, Senhor, liberta de todo o mal. Consola seus corações, anima-os, ó Deus, para permanecerem firmes, ó Deus, nos seus tratamentos, acreditando, Senhor, e crendo que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Aquilo que a medicina, que os médicos não podem, ó Senhor, realizar, o Senhor realiza, o Senhor realizou, realiza e continuará realizando, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor, que cura, Senhor, que restaura a saúde de todos nós. Obrigada, Senhor Deus, nós não temos palavras para te agradecer por estarmos, ó Deus, cobertos pelo Teu amor, e que muitas vidas, ó Deus, também possam estar, que estão esperando, ó Deus, também esta dádiva, possam ser alcançadas, ó Deus, através das nossas orações, através, ó Deus, da nossa contribuição e através das nossas vidas dedicadas a missões. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito interessante e pertinente para o momento próprio, esta divisão didática que o Conselho Pastoral, através do nosso Ministério de Missões, pôde
nesta noite nos apresentar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor Neander começou falando sobre o projeto no sertão do Brasil através da carreta. Eu sou o caminho. Projeto este que ele citou, esta carreta missionária percorreu, saindo do sul do Brasil, muitos estados até chegar ao seu destino final. Carreta esta que esteve aqui na Memorial e nós pudemos conhecer, e eu acompanhei esta carreta até Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Pastor Jair lembra, né, Pastor Jair? Nós fomos com um grupo da Memorial acompanhando a carreta, seguindo a carreta, alguns dentistas e outros irmãos evangelistas, e passamos ali 3 dias em Luiz Eduardo Magalhães, representando a nossa igreja. E depois o pastor Jair falou sobre o barco missionário, barco este que nossa igreja, todos os anos, de um tempo para cá, tem também navegado ali nos rios do Amazonas. Eu já tive o privilégio de participar 2 vezes desse projeto, já estamos caminhando para mais um projeto em abril, não é isso, pastor Jair? E já caminhando para a 3ª vez neste barco. E o pastor Francisco falou sobre a Cristolândia, projeto este também, que a Igreja Memorial tem visitado, trabalhado, contribuído. Todas as nossas sessões da Cristolândia, todas as nossas áreas da Cristolândia aqui em Brasília, os núcleos, a Igreja Memorial também tem trabalhado. A Junta de Missões Nacionais tem feito um trabalho também de capelania prisional. Memorial tem a representação de alguns irmãos que estão trabalhando nesta área. Aqui na Papuda, em todo o Brasil, nós temos missionários que atuam diretamente dentro de algumas penitenciárias federais e estaduais. Aqui em Brasília nós temos uma representação deste trabalho que a Junta tem desenvolvido. Temos também o trabalho com os surdos, que a nossa Junta de Missões também desenvolve em todo o Brasil, e tantos outros projetos, de maneira que os irmãos, as irmãs podem se envolver e orar e se capacitar dentro de determinadas áreas específicas para alcançar. Que bom seria se as igrejas batistas pudessem dar ênfase a esses projetos, porque as nossas juntas missionárias, elas são parceiras, cooperadoras. Não é um trabalho de competição, mas a igreja, juntamente com as nossas juntas, com sabedoria, ela deve se envolver nesses projetos, porque muitas vezes a junta tem know-how, tem material para auxiliar as igrejas nesses projetos. Se as igrejas se desenvolvessem e trabalhassem dentro desse aspecto missionário, com certeza a obra da evangelização estaria bem avançada. Há um projeto que foi desenvolvido a partir do ano de 2018, que é o projeto denominado Vila Minha Pátria. O que é este projeto? Este projeto nasce da necessidade de abrigar refugiados de outros países. Ele começou ali em 2018, quando o estado de Roraima e alguns outros estados ali próximos, no norte do Brasil, começaram a receber refugiados saindo ou fugindo da Venezuela. A crise econômica implantada na Venezuela, através de seu governo, fez com que a pobreza e a crise social, ela se desencadeasse assim pelo país, e assim os refugiados, fugindo daquela realidade econômica, começaram a procurar o Brasil e alguns estados próximos ali da Venezuela, que fazem fronteira, buscando ajuda, auxílio, refúgio, uma nova condição de vida melhor, e a Junta de Missões Nacionais, ela se abriu a isto. E em parceria com o Alto Comissariado da ONU e outras entidades, a Junta começou a se desenvolver neste sentido, algumas parcerias para abrigar estes refugiados, estes estrangeiros. Depois ela começou a receber alguns afegãos, pessoas também fugindo do Afeganistão. Nós acompanhamos isso, inclusive no noticiário, da Síria, e tantas pessoas que chegavam no Brasil. Os batistas brasileiros acolhiam essas pessoas. Recentemente, agora na Ucrânia, também em virtude da guerra, nós recebemos no sul do Brasil, recebemos em São Paulo, e a Junta então criou uma localidade, uma cidade em São Paulo, e ela então denominou este projeto de Vila Minha Pátria.
Eu gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia em Números, livro de Números, para que nós pudéssemos fazer uma leitura de um texto muito específico a respeito do estrangeiro. Porque desde o início da Bíblia, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus ensina o seu povo e educa o seu povo a receber bem os estrangeiros e tratar bem desses estrangeiros. Números no capítulo 10, veja por favor na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 10, do verso 17 ao verso 19. Deuteronômio capítulo 10, do verso 17 ao verso 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Esses versos, eles irão acompanhar os israelitas até a entrada na terra prometida. Israel é orientado a acolher o estrangeiro, porque foi estrangeiro no Egito durante 430 anos. Nós sabemos como este povo sofreu na mão dos faraós. E quando o povo então sai com esta orientação que, ao entrarem na terra prometida, pudessem também acolher bem os estrangeiros e deles bem tratá-los, cuidando, acolhendo, fazendo com que eles fizessem parte também da revelação do Senhor. E esta orientação segue os israelitas, e muitos textos caminham neste sentido. A palavra de Deus, então, nos orienta a acolher, a cuidar, e o projeto Vila Minha Pátria, ele tem este objetivo. É um local de acolhimento em que refeições são servidas, a pessoa tem ali cama, tem a sua vida neste local e elas são então discipuladas. E muitas pessoas já estão encontrando Cristo nestas localidades ou nesta localidade, pessoas que estão participando deste projeto. Qual é o desafio da junta? Assim como os demais projetos, a cooperação financeira, as orações, o envolvimento pessoal e também o envolvimento das igrejas neste projeto. É um projeto relativamente novo, mas que precisa ser conhecido, falado, porque, falando da nossa América Latina, a crise econômica dos nossos vizinhos é uma crise grave e séria. E nós estamos sabendo, de fato, de pessoas que estão deixando suas nações, seus países, em virtude da crise econômica que assola a América Latina, nossa América do Sul. E Deus tem abençoado o povo evangélico no Brasil para acolher. Algumas entidades missionárias já apontam hoje o Brasil como o principal, se não um dos principais atores evangelísticos no cenário internacional. O Brasil hoje já ocupa, se não o primeiro, o segundo lugar no envio e no sustento da obra missionária no mundo. Inclusive, alguns já falam que os Estados Unidos necessitariam de receber missionários. Eu não sei até que ponto também nós poderíamos atestar isto, mas alguns já pensam nisto. Em virtude do avanço missionário que o Brasil tem e que está produzindo, não só nos nossos países aqui, mas também na Ucrânia, conforme nós vimos na guerra, depoimentos da Junta de Missões Mundiais, e tantos outros lugares onde há conflitos internacionais, crises humanitárias, dentro das limitações, os evangélicos, e aí não só os batistas, mas outros grupos evangélicos também, têm podido acolher e receber e abençoar essas pessoas com alguma coisa, com algum benefício que lhe traga alguma dignidade humana. E este projeto Vila Minha Pátria é exatamente a possibilidade deste engajamento, deste envolvimento que os batistas possuem na ajuda humanitária desses refugiados.
Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso povo, que tenhamos os nossos celeiros cheios para abençoar, para acolher, para dividir o pão com aqueles que possuem fome e aqueles estrangeiros que não possuem o seu lugar de refúgio, deixando a pátria, deixando o lugar de nascimento, deixando o berço, como que é triste, e essas pessoas devem ser bem acolhidas por nós. Por isso, meus irmãos, só Jesus Cristo salva. O Evangelho do Senhor, pregado pelo apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 17, quando ele percebe que os gregos reunidos em volta e dentro do panteão, o lugar dos deuses, a morada dos deuses, o encontro dos deuses, quando ali no capítulo 17, Paulo percebe toda aquela idolatria, e Paulo então se aproxima, e Paulo, movido pelo seu ardor missionário evangelístico, ele aproveita a oportunidade para entrar numa cultura, para entrar numa filosofia, para entrar no meio da idolatria e ali testemunhar de Jesus Cristo para aquelas pessoas, ao Deus desconhecido. E o nosso desafio é exatamente este: entrar nas culturas, vencer as barreiras, vencer os obstáculos, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que Deus continue abençoando o nosso ministério de missões, e todos nós, de alguma maneira, podemos fazer missões. Como é bom poder trabalhar na obra do Senhor, contribuindo, orando, indo, participando. Nós temos os nossos desafios. Eu não sei se os irmãos sabem, creio que sim, mas há muitos voluntários aqui da Igreja Memorial na Cristolândia que vão durante a semana, em vários dias, vários horários, que dedicam um pouco do tempo na música, na arte, no estudo bíblico, no discipulado, pessoas que estão ali trabalhando, desenvolvendo as ações missionárias e sociais. Recentemente, a Igreja Memorial, neste casamento em Cavalcante, levando ali também esse testemunho e contribuindo para o desenvolvimento social, levando também estratégias de desenvolvimento econômico, não é isso, pastor Jair? Nós estamos nos abrindo exatamente isto para que as pessoas cresçam, se desenvolvam também, se despertem para o trabalho, se despertem para as vocações, para que tenham renda. E o Evangelho é importante neste sentido, porque leva dignidade às pessoas, e não apenas uma política assistencialista de cestas básicas, mas para que as pessoas também aprendam a trabalhar e a se desenvolver, crendo em Deus, crendo na palavra, estudando, desenvolvendo. Esta é a nossa possibilidade. E eu quero concluir com alguns testemunhos. Lá em Cavalcante, nesse período do casamento que ali estivemos, eu cheguei antes, na sexta-feira, e pude conversar com muitas pessoas, principalmente alguns jovens, e eu perguntava: qual o seu sonho? E alguns jovens que frequentam a nossa congregação, uma das meninas: já pastor, eu queria estudar direito. Eu fiquei tão feliz por isso, eu queria estudar e queria fazer uma faculdade de direito. E conversando com uma outra pessoa: pastor, eu queria estudar, eu queria fazer enfermagem. E assim, cada pessoa com o seu sonho, com o seu desejo de crescer e desenvolver, e isto é influência do Evangelho, é influência da igreja que leva a ações missionárias com o objetivo de despertar as pessoas para a profissão, para a dignidade humana, e isto é muito importante. E o Evangelho tem esta parte especial, porque com certeza quem conhece um pouco de história sabe o quanto que os evangelhos contribuíram para o desenvolvimento de muitos países na Europa, com a liberdade, com o desenvolvimento econômico, com a liberdade de expressão e tantas outras coisas importantes, vindas de princípios da palavra de Deus, de reconhecimento de Deus como único Senhor, mas também do respeito às pessoas, à liberdade das pessoas, à dignidade das pessoas, o reconhecimento assim de que o homem é feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós cremos que só Jesus Cristo salva e que Ele tem a salvação para todo aquele que crê. Nós louvamos a Deus por esta iniciativa. Quem sabe outras igrejas pudessem também, juntamente conosco, se unirem a nós nesta proposta missionária.
de despertamento para as pessoas. E nós louvamos a Deus. Jesus é o caminho para o sertão do Brasil. Jesus é a verdade para os ribeirinhos. Jesus é a vida para os excluídos sociais. Só Jesus Cristo salva. E nós louvamos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Fiquemos todos de pé para esta oração, estamos chegando ao final. Quero convidar a nossa missionária Sheila para vir aqui ao microfone fazer esta oração pelo projeto Vila Minha Pátria, pelos refugiados que chegam, pela equipe de trabalho, e que Deus também levante outras pessoas para ajudar como voluntários neste projeto tão abençoador. Vamos orar e depois cantaremos Eu Vou. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e eterno nome. Venha, Senhor, sobre nós, venha sobre esse projeto Vila Minha Pátria, Senhor, Vila Minha Pátria, o teu reino, cumpre, Senhor, ali os teus propósitos, cumpre ali, Senhor, o teu plano, cumpre ali os teus intentos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem movido o teu povo, o povo batista, em direção àqueles, Pai, que tanto necessitam, tanto carecem de compaixão e graça. Aqueles, Pai querido, que de coração partido, Senhor, deixam sua pátria em busca, Senhor, de um novo caminho. E tem encontrado em Ti, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, Senhor, pela Junta de Missões Nacionais. Muito obrigada pela Junta de Missões Mundiais, pela Convenção Batista Brasileira e pela Igreja Memorial Batista, que tem, Senhor, de mãos dadas, Pai querido, entrelaçados pelo Teu amor e pela Tua graça. Ó Pai, estendido a mão àqueles que tanto necessitam. Nos ajuda, Senhor, derrama cada vez mais uma porção dobrada do Teu amor, para que juntos, Senhor, possamos continuar proclamando que só em Ti, Senhor, há salvação, que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é a verdade, que só o Senhor é a vida. Senhor, nos move a cada dia, Pai querido, em direção daqueles que tanto necessitam. Muito obrigada, Senhor, por todos os projetos que nós, enquanto igreja, Senhor, temos, ó Pai, tido a oportunidade de contribuir, Senhor, com as nossas orações, com o nosso envolvimento e também, Senhor, com a nossa contribuição financeira. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, por fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo no nosso país e também no mundo. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que oramos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho, eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Minha voz perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando,
está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Eu vou anunciar, ao Brasil proclamar, que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Se essa mensagem alcançou o seu coração, se você faz parte dessa igreja que se posiciona nesse tempo de trevas, no dia 12, que se tornou o grande dia de evangelização batista, estaremos com um grupo no parque da cidade, fazendo evangelismo, entregando o Novo Testamento, entregando o Evangelho de João, entregando Bíblia, entregando folhetos para todos que passarem. Mas nem todos têm agenda para o dia 12, é um feriado, está ali no parque, estaremos em todo o dia fazendo atividade. Faça no seu condomínio, faça na sua quadra. Se você sair para passear, pegue conosco no domingo o seu Evangelho de João, o seu folheto, e onde você estiver no dia 12, participe desse dia de evangelização. Anote o nome das pessoas, ore por elas, porque só Jesus Cristo salva. No dia 12, todos os missionários da Igreja Memorial Batista de Brasília são convocados a participarem desse dia de evangelização nacional, e que o nosso Deus nos abençoe para esse grande dia. Alguém nos visita nesta noite aqui? Levante a sua mão. Temos visitantes? Temos aqui visitantes? Temos aqui a nossa missionária, que nem membro da igreja tem trazido visitante quarta-feira, nossa irmã Renata Kelly. Obrigado pela visita que nós recebemos nesta noite desta querida irmã. Mais alguém? Eu gostaria de, antes de terminar o culto, fazendo a oração final, gostaria de pedir aos irmãos que todos viessem aqui para uma fotografia após o culto. Pastor Jair, é uma foto histórica, porque é um culto missionário histórico para nós, quarta-feira. Você visitante ou não, você membro da igreja, nós vamos nos posicionar aqui em frente. Vou pedir a Isabela que faça esta fotografia, e depois vou pedir que alguém também faça uma fotografia para que a Isabela saia, porque ela também está com a camisa da nossa campanha, e será uma foto histórica. Vamos enviar para a nossa liderança batista de Junta de Missões Nacionais. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele este culto. Obrigado, Senhor, por este culto tão especial, que alegra o nosso coração, que nos desperta, que abre os nossos olhos para a continuidade da obra missionária. Tempos difíceis, tempos de confusão, mas aquele que confia no Senhor não será, ó Deus, confundido, e não entra, ó Deus, em confusão, porque o Senhor não é Deus de confusão. A Tua palavra diz isto, ó Pai, que a Tua igreja tenha os seus olhos cada vez mais abertos, esclarecido, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, para alcançar aqueles que necessitam, pessoas perdidas, que estão procurando a salvação, Pai. Nós sabemos que nem todos irão se converter, sabemos que o ateísmo cresce, a indiferença, sabemos que a apostasia se aproxima, mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a encontrar aquelas ovelhas que não são deste aprisco, que precisam ser encontradas, ó Deus, para serem acolhidas, recebidas como estrangeiros, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós devemos acolher, e sabemos também que fazemos parte, ó Deus, da família da fé, a família do Senhor, de maneira que, conforme diz Efésios, não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos céus, membros da família de Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo,
e a doce e preciosa consolação do Espírito estejam com esta igreja, com aqueles que nos acompanham, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar silenciosamente, depois aqueles que puderem estarem aqui nesta fotografia, e logo lá fora também teremos um momento de comunhão com um cafezinho e um chazinho, como toda quarta-feira.